Irmão Elmer, por favor. O Elmer de Lima e pregar para nós hoje a palavra de Deus. E que Deus o abençoe. Faça uso do microfone. Boa noite a todos. Para mim é um privilégio, pastor, poder meditar na palavra do nosso Deus, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. E como nós, que somos pecadores, pequenos diante desse Deus, e Ele com toda a sua misericórdia, amor, Ele nos escolheu, nos trouxe, nos redimiu, nos justificou, e nos glorificou. É com imenso prazer que apenas lendo a palavra de Deus, eu já sinto que o transformar da alma do pecador, tão poderosa é essa palavra, e tão maravilhosa ela é. E o tema que eu quero trazer para a igreja essa noite, além de todos os planos que Deus tem para cumprir em todas a sua eternidade, porque nós somos pequenos, nós somos limitados, mas Deus Ele é eterno. E se nós traçarmos na nossa mente essa eternidade, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma compreender. Mas um pouco que a palavra de Deus nos ensina é que Deus Ele tem a realizar todos os seus planos desde essa eternidade, como já foi dito essa noite. O plano de amar a igreja, o plano de salvar o pecador, o plano de realizar a obra dele neste mundo perdido, o plano de enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, ao favor de homens que não mereciam esse favor. E entre todos esses planos, meus irmãos, Deus Ele tem algo a cumprir e a revelar ainda por vir ainda, que é a justiça dele. Deus Ele tem zelo pela sua justiça, como um justo juiz, como um Deus amoroso, como um Deus que não tem falha. Ele tem a cumprir toda a justiça sobre este mundo, sobre as nossas vidas, porque cada um de nós, como crentes, há de prestar conta diante de um Deus que nos chamou, que nos glorificou na eternidade e nos deu a oportunidade de abrir a sua palavra e falar sobre ela aos perdidos, e não só aos perdidos, mas também aos salvos. Essa missão os anjos almejaram, e é sobre a injustiça que está nesse mundo que eu quero essa noite compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de 9 em diante. Diz assim o texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando eu olho neste mundo, quando eu olho as igrejas que foram constituídas nesse mundo, eu olho para as pessoas que estão fazendo, que não estão acontecendo nada, eu começo a meditar nesta palavra e vejo que eles fazem pouco caso da palavra do nosso Deus. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Os homens estão matando à torta à direita, a vida humana já não tem muito crédito, o crime já não tem punição, o adultério já não é mais adultério, a mentira já não é mais mentira. E quando eu olho a corrupção dos homens aí fora, eu lembro que Deus ele vai cumprir o plano da justiça.
sobre os injustos, porque a injustiça está imperando neste mundo. A injustiça está cometendo diversos atos abomináveis diante do nosso Deus. A corrupção dos homens, como a cidade de Sodoma e Gomorra, eu tenho certeza que está chegando diante do nosso Deus. E Ele tem todo zelo para cumprir o plano da justiça. Meus irmãos, quando eu converso com pessoas aí fora, eles não dão a mínima para a palavra de Deus. Eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados com o que o nosso Deus pensa, pois eles preferem se enganar, acreditando que nada vai acontecer, que todas as coisas vão ficar impunes mesmo, e que o nosso Deus não vai pesar a mão sobre eles. A injustiça começou lá no céu, quando o diabo ele se rebelou contra o nosso Deus, e houve uma punição, e haverá uma punição para os homens e mulheres e todas as gerações que passaram, que não cumpriram e não obedeceram ao nosso Deus. Com toda a dificuldade que nós temos, com todas as nossas fraquezas, limitações, com todos os nossos prejuízos que nós temos por causa do nosso pecado, mesmo assim ainda Deus foi lá e nos chamou, e nós como igreja conseguimos ouvir a verdade. Mas nós olhamos outros crentes, outras igrejas que não pregam essa verdade. Eles ensinam como se fosse mentira a verdade do Evangelho. Eles camuflam a verdade, ensinam outra verdade em benefício próprio. Se você mexer com um crente desse, meu irmão, e se tiver algum dos seus ideais, ele vira um diabo e passa por cima de qualquer um por causa dos seus planos e objetivos nessa vida. Mas Deus, Ele há de cumprir com a sua justiça. O justo juiz, ele há de um dia revelar neste mundo terrível e mostrar para essa geração que não está brincando. A igreja ela está batendo na tecla, na palavra e ensinando a verdade para eles. Mas o pior de tudo, meus irmãos, não é olhar para o perdido e ver a sua injustiça, mas é olhar para dentro da igreja e ver que a injustiça também é cometida dentro da igreja. É cometida contra o meu próximo, é cometida contra o meu pai, contra a minha mãe, contra os meus irmãos, é cometida assim, contra a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 3. Já que a Bíblia fala da injustiça, que os injustos não vão herdar o reino de Deus, que esses injustos, eles não hão de participar da glória eterna. Quem são esses injustos então? Quem a Bíblia relata que são esses injustos? Quem são esses homens que cometem todos esses tipos de iniquidade contra o nosso Deus? Romanos capítulo 3, versículo de número 10. Como está escrito: não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Quem são esses injustos então? Quem é que é melhor que os homens do mundo? Quem são melhores que os perdidos? Todos nós somos injustos diante do nosso Deus. Todos nós há de prestar contas perante a esse Deus. Um Deus que salvou e que continua salvando. Contra nós, meus irmãos, não aguentamos uma afronta. Se você andar com o teu carro no centro de uma cidade e fechar um cidadão, ele atira em você se ele estiver armado. Nós não aguentamos nenhum tipo de afronta contra nós. Mas o nosso Deus, que é santo e verdadeiro, Ele suporta todas as nossas iniquidades e a nossa injustiça e permanece fiel até o fim, demonstrando que o amor de Deus é infinito, que a eternidade mostra que o amor dele não tem fim e que a nossa mente não pode compreender quão grande é os planos de Deus, quão grande é a maravilhosa obra de Deus. Quando olhamos para as pessoas, meus irmãos, indo e vindo,
sem preocupação. Ninguém está preocupado. Ninguém lembra. A cidade de Sodoma e Gomorra também ninguém lembrava. Nem o próprio Ló lembrava. Abraão foi alertado. Nós não lembramos. Não lembramos que há um Deus da justiça. Não lembramos que cometemos a injustiça contra o nosso Deus. Não lembramos que quando nós mentimos, nós cometemos uma afronta. Nós fazemos planos, fingimos que não está acontecendo nada. Escondemos a nossa própria corrupção. Escondemos no nosso íntimo toda a nossa iniquidade, mas o nosso Deus ninguém esconde. Nós podemos olhar a violência, as drogas, a impunidade. Meus irmãos, hoje o cidadão chamado crente, ele tem um propósito próprio. Ele passa por cima de qualquer um para fazer a sua vontade. O homem perdido, ele mata, ele rouba também. A falta de ética nesse mundo tem se tornado uma miséria. A idolatria, a feitiçaria, o suborno, a calúnia, as fofocas, essas misérias têm se chegado ao trono do nosso Deus. E nós, como igreja, presenciamos todas essas coisas. Eu presencio todas essas coisas. Pessoas do nosso lado que cometem atrocidades contra o nosso Deus, e às vezes compartilhamos essas coisas, e falta o desejo de falar, falta o desejo de orientar, mas às vezes nos acabamos nos enganando também. A falta de temor a Deus, meus irmãos, tem sido a grande derrota do cristão hoje. Os homens que se declaram crentes, nós que se declaramos servos de Deus, às vezes o temor de Deus, ele tem faltado em nosso coração, em nossa alma, para desejarmos a justiça de Deus. A justiça de Deus sobre nós. Isso não é errado. Amar a Deus, meus irmãos, é compreender as nossas iniquidades. Amar a Deus é entender que nós somos miseráveis. Amar a Deus é compreender que precisamos de Cristo. Cristo crucificado, morto, depois que Ele ressurgiu e Ele nos salvou, remiu com os nossos pecados com o seu sangue precioso. É uma verdade que todos têm percebido, que os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Está cada vez mais difícil levantar numa segunda-feira, amanhecer numa terça, permanecer numa quarta, suportar uma quinta e perceber que a sexta-feira é o que sobrou para os coitados, os perdidos. Mas para nós, meus irmãos, tem que ser um privilégio suportar as angústias dessa vida e lembrar que tudo vai passar um dia. E para aquele que um dia creu na verdade do Evangelho, na verdade em que Cristo já permaneceu para sempre como nosso advogado, aos que creem, essa é a mensagem maravilhosa. Há uma injustiça aí fora, mas há um justificador para nós. Há um justificador para eu e para você. Jesus, Ele justificou todos aqueles que creram no Teu nome. Mas para aqueles que não creram no nome de Cristo, para esses não vão ter justificação. Para estes terão o lago de fogo, a qual o Senhor preparou desde a eternidade. Isso não é conto da carrocinha, isso não é conto de fábulas, isso é uma verdade. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. Nós percebemos que hoje está se cumprindo. As igrejas estão fazendo um forfé. A igreja virou uma bagunça, porque os homens eles querem ouvir brincadeira, eles não querem ouvir a verdade, que é necessário crer no Evangelho, crer em Cristo, crer no Salvador e se converter rápido. Abra sua Bíblia comigo em Salmo número 14.
Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Eles se corrompem, praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Todos. Não há exceção. Diz o insensato no seu coração. Ele diz lá no seu coração, o camarada, ele reflete na sua mente, ele produz aquele pensamento primeiro, ele deixar descer no seu coração, e ele diz: não há Deus. Então, se não há Deus, não há sentença. E se não há sentença, não há quem vai me punir, então eu vou praticar toda a iniquidade que tiver ao meu alcance. Eu sou o dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Não preciso prestar conta para ninguém. Para que prestar conta para alguém? Eu sou dono do meu nariz. Ele é um insensato. O seu coração está cheio de engano. A sua mente só produz frutos ruins. E ele diz ainda: não há Deus, não tem Deus. Eu vi uma pessoa falando: não existe Deus. E eu fiquei pensando comigo: como é que um cidadão desse vive? Como é que ele dorme? Como é que ele pensa em levantar no outro dia? Como é que é a vida desse camarada? Olha, meus irmãos, uma vida sem Deus é uma miséria, é um desgosto. É melhor ele não viver. É melhor ele morrer logo. Porque se ele está nesse mundo esperando alguma coisa que não há Deus, que não envolva a palavra de Deus, que não tenha os cânticos da palavra de Deus, ele está morto. Ele é um cadáver ambulante. Ele não sabe o que está fazendo neste mundo. Aí o nosso Deus lá do céu olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Entenda o quê? Entenda a palavra. Se entenda que estão fazendo alguma coisa errada. Olha, meus irmãos, eles não entendem que estão fazendo coisa errada, não. O homem sem Cristo, ele não entende. Ele não entende que comete um pecado contra Deus. Ele não entende que está sendo injusto contra a palavra de Deus. Que ele comete uma abominação contra Deus. Que ele comete um pecado contra o seu irmão. Que ele comete um pecado contra a igreja. Ele não entende. Ele está perdido. Ele está perdido sem Cristo. Ele está perdido sem a palavra de Deus. E perdido, meu irmão, ele não se encontra sozinho. Se a nossa virtude hoje é nos gloriarmos em que Deus nos encontrou, olha, meu irmão, se você está aqui hoje sentado ouvindo a palavra de Deus e tem essa oportunidade de estar aqui todo domingo, toda quinta, toda sexta, todo culto que tiver realizado aqui nessa igreja, isso é um privilégio, porque os outros não entendem. Porque se entendessem, pode ter certeza, os bancos estariam cheios, abarrotados até lá fora. O pastor não teria sossego na casa dele, porque eles estariam batendo na porta para aprender a palavra de Deus. Mas não há quem entenda, porque eles estão perdidos. E o perdido por si próprio, ele não se encontra. E se nós estamos aqui hoje, é porque há um Deus que primeiramente nos encontrou. Ele nos achou. Ele nos livrou do mal e da morte eterna. Se há quem busque a Deus, Deus olha do céu, será que tem alguém que está buscando? Não há. O próprio povo de Israel hoje, eles estão totalmente fora dos conceitos da palavra de Deus. E nós, os gentios, pela graça do nosso Deus, salvos, é que manifestamos a verdadeira palavra de Deus. Versículo de número 3: todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 58. Versículo de número 1 também.
falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência das vossas almas. Nós podemos olhar para os tribunais. Os tribunais hoje eles cometem justiça se eles forem privilegiados. As nossas leis não funcionam. Os nossos tribunais eles estão corrompidos. Os nossos juízes eles foram todos comprados com o dinheiro da iniquidade. Todos eles, desde a sua mocidade, cometem atrocidade contra o nosso Deus. Mas eu quero, nessa noite, falar sobre um tribunal e um juiz que não há corrupção. O nosso juiz, ele não é corrupto. O nosso juiz, ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele zela pela lei. O nosso juiz, ele tem um privilégio e ele tem o prazer de executar a justiça dele. E o justo juiz, meus irmãos, ele não é como é o juiz desse mundo, dessa terra. Ele tem zelo em cumprir a verdade. Ele tem zelo em cumprir com a justiça. Ele não vai ser subordinado. Não adianta chegar com benefícios contra o nosso juiz. Não há nenhuma cilada. O tribunal já está armado, o tribunal está feito, realizado na eternidade. O justo juiz, ele zela em cumprir a sua justiça. O nosso justo juiz não é o juiz desse mundo, não é da primeira comarca. Ele não é o juiz que aparece na televisão acertando o suborno. O nosso juiz ele é verdadeiro. E aquele que não pensa desta maneira irá cair no tribunal do nosso juiz e ele vai sofrer as consequências da justiça verdadeira. Outro dia, conversando com um homem, eu falei: se você está cometendo atrocidades contra Deus, e ele disse para mim: você está por fora da paz. E às vezes os homens eles querem enxergar dessa maneira porque é mais fácil. É mais fácil cometer coisas erradas. Quem anda errado parece que ele se dá bem. Quem anda errado parece que ele só está melhor. Parece que aquele camarada que comete coisa errada parece que ele está andando melhor que os que andam com as coisas certas. Eles mentem e não são descobertos. Eles matam e não são punidos. Eles não obedecem a Deus e eles têm os benefícios desse mundo. Parece que a nossa vida, meus irmãos, parece que a nossa vida é cumprida diante da palavra de Deus, em sofrer as dúvidas dessa vida, em sofrer as terríveis penas desse mundo, por causa da verdade, tem se tornado pesado. Mas o tribunal, ele está armado. E o justo juiz, agora ele não aceitará nenhum suborno. Ele tem zelo pela lei. Jesus outra hora disse: olha, em verdade eu vos digo. Então é em verdade que esse juiz trabalha. Não tem como o camarada chegar naquele dia e tentar subornar. Não adianta eles tentarem com palavras persuasivas, com palavras enganosas, aquelas palavras sigilosas. Eles chegam e enganam. Mas contra o justo juiz não há sentença que não há de ser cumprida naquele dia. Mas o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que a gente não consegue mais distinguir quem é bom e quem é ruim nesse mundo mais. Houve-se um tempo em que nós tínhamos uma notícia de um cidadão que ele era perigoso.
Olha, não chega naquele lugar. Os irmãos já ouviram assim. Quem é mais velho lembra. Se você chegasse num lugar, o camarada era perigoso. Não vai lá que ele é perigoso, ele tira a tua vida. Olha, esse homem é ruim, ele tem sangue na boca. Os pés dele são velozes para derramar o sangue. Hoje não conseguimos mais ter distinção de quem é bom e de quem é ruim. Não conseguimos mais enxergar. Como já disse, basta você fechar uma pessoa de bem no trânsito. Se ele estiver armado, ele atira em você. Se ele tiver um motivo para passar por cima, ele passa. O homem não ama mais a Deus. O homem nunca amou a Deus. A única maneira que nós temos para nos consertar diante do mundo e diante do nosso Deus é com a palavra dele. Só a palavra dele pode nos trazer uma diferença. Aí sim, diz o Isaías, né? Vamos ver a diferença de quem serve e quem não serve, de quem é e quem não é. Mas aparentemente todos são bons. Com a aparência humana, todos têm uma aparência boa. Todos têm boas intenções. Todos querem fazer alguma coisa boa. Todos querem doar o seu dinheiro. Todos querem pegar um menino que está morando na rua. Todos querem fazer algum benefício e falar: olha, eu fiz alguma coisa de bom aqui, ó. Eu sou melhor. Eu amanheci melhor hoje porque hoje eu fiz uma caridade. Não conseguimos mais, meus irmãos. O mundo já não é mais o mesmo. Esse mundo que era miserável, desgraçado, perdido, ele está ficando pior cada vez mais. Não pense você que esse mundo vai melhorar, ele vai piorar. E cada dia que passa, ele piora. Amanhã vai amanhecer um sol sobre esse mundo. E Jesus fala: basta o mal já. Então o mal vai chegar amanhã de novo. Então o mal está chegando. E o mundo está ficando pior. As pessoas não amam a Deus. O homem não é melhor. O homem é ruim. O homem é terrível. E sem Cristo ele vai ficando pior. Abra sua Bíblia em Salmo 64. Está aí pertinho. Ouve, ó Deus, a minha voz. Nas minhas perplexidades, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingires no íntegro. Contra ela dispararam repetidamente e não temem. O salmista ele está orando e pedindo: ó Deus, eu não consigo mais fazer distinção de quem é e quem não é. Eu não sei. O camarada que está do meu lado, eu não sei. Mas uma coisa eu peço: preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me. Olha, meus irmãos, o cidadão que pensa em fazer alguma coisa nessa vida, que seja envolvido com as coisas desse mundo, ele está morto. Ele está equivocado, né? Os homens, eles não amam a Deus. E como os amantes desse mundo, nós temos que ter uma visão diferente. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 71. Versículo 4 e 5. Versículo 4 do Salmo 71. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança.
Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade em Ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento. No ventre materno Tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. O Senhor é a nossa esperança. Tem um grande amigo meu e ele vive sem esperança. Por mais que ouviu a palavra de Deus, por mais que ele tenha ouvido, cansado de ouvir, não inculcou que a nossa esperança é Deus. Que amanhã a nossa esperança continua sendo o nosso Deus. Que depois de amanhã continua sendo o nosso Deus. Se a tua esperança está no teu braço, se a tua esperança está no seu trabalho, no teu conhecimento, na tua saúde, nos teus parentes, nos teus amigos, na tua casa, nos teus bens, infelizmente vai padecer neste mundo, vai padecer nessa vida, e se não crer realmente que a esperança é Cristo, é em vão ouvir alguma coisa. Eu falei para ele no último dia que a gente conversando na sexta-feira, eu falei, a nossa esperança é Cristo. Calma. Calma. O camarada está mordendo as unhas do pé, da mão, arrancando o cabelo um por um, e ele não tem calma. A esperança é Cristo. Se nós não tivermos essa concepção, meus irmãos, esse entendimento, se nós não inculcarmos a nossa mente que Cristo é nossa esperança, é em vão nós estarmos aqui neste mundo, é em vão ouvirmos a palavra de Deus. Tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar no nosso trabalho, não pode estar na nossa vida secular, não pode estar nos nossos benefícios, no nosso lazer, não pode estar nessas coisas, meus irmãos. A nossa esperança tem que estar nele. Olha, Cristo ele se esvaziou. Ele se esvaziou. O pecado hoje já não tem muito peso. Estão dando nomes bonitos ao pecado. Pecado que era até concebido em lei. O adultério, meus irmãos, na lei, há uns 10 anos atrás, eu conversando com a advogada, era crime. Hoje, sabe o que é? É um romance. O homicídio é legítima defesa. A falta de caráter, meus irmãos, eu estou apenas defendendo meus interesses. Em que posição que nós estamos? Em que posição vamos manter? Em quem vamos depositar a nossa esperança? Em quem vamos colocar o nosso seguro? Em quem vamos depositar a nossa confiança? Ele não é merecedor de toda essa confiança? Os discípulos, todos eles presenciaram a maravilha de Deus encarnado em Cristo, como Deus único, suficiente e eterno. Até o Judas, com a sua miséria miserável, ele compreendeu que era Deus. E numa seguinte passagem que eu gosto muito, Jesus fazendo milagres, maravilhas, curando. Os homens subiram, meus irmãos, dos morros de Jerusalém, à noite, é frio lá. Quando estava doente, um amuleto, camarada, eu quero ser curado, ele subiu aquele barranco, eu vou alcançar minha cura. E quando Jesus cura, e quando Jesus entra na barriga desses homens, está lá em João capítulo 6, quando Jesus começa a falar que Ele é a esperança, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o amor, que Ele veio a este mundo para salvar todos aqueles que o Pai deu para Ele, todos aqueles que se diziam querer ser curados, que encheram a barriga, que presenciaram os milagres, eles foram embora. Aí Jesus olha para os 12, só os 12, Senhor. Vocês querem ir embora também? Aí o Pedro fala, não, só o Senhor tem palavras, é palavras. Olha, meus irmãos, todos nós queremos ser abençoados por Deus, eu tenho certeza disso. Todos nós queremos receber grandes maravilhas de Deus nesse lugar, nessa terra. Mas as palavras, o Pedro ele lembrou das palavras, não lembrou que, olha, Senhor, não vamos para canto nenhum, só o Senhor tem um pão aí que encheu a nossa barriga. Não, tinha uma hernia, só o Senhor que curou. Não foi isso. Ele falou, as palavras.
sua palavra. O Senhor tem a palavra da vida eterna. E ainda por cima Jesus olha para os dois e fala assim: um de vós é o diabo. Quer dizer, um ali tinha um miserável ali no meio, ele tinha que ir embora, ele não estava ali para cumprir os planos de Deus. Olha, meus irmãos, nós somos muitos, como eles também não eram muitos, eram 12 e era 11 agora. Depois precisou tirar a sorte e separar mais um para substituir o infeliz que foi o traidor do João. Mas nós somos poucos. Mas diante do nosso Deus, com a alegria de sermos salvos pela graça de Deus. Abra só Bíblia em 2 Timóteo. Já estou terminando. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, fala um pouco desses dias que nós estamos vivendo. Fala um pouco das atrocidades que está acontecendo aí fora. Fala um pouco dos homens que se levantaram nesses últimos tempos, que estavam no culto, mas por permissão de Deus, Deus permite que eles façam essas coisas aí. Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Não é verdade? Se nós, como crentes verdadeiros, que cremos na palavra de Deus, começarmos a ficar revoltados, há uma diferença entre ficar, não se conformar, mas também nós temos que entender que todos esses planos de Deus vão se cumprir. O mundo vai descendo de mal a pior, porque Deus está permitindo, e Ele previu na sua palavra. Então diz assim o apóstolo Paulo, ao nosso irmão Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, pois os homens, eles serão egoístas. Olha, egoísmo é algo terrível. Eles serão avarentos. Rela no carro do camarada, fala do carro porque aconteceu com nós. Rela no carro do camarada, ele mata você. Ele é um avarento, ele é um amante das coisas dessa vida. O tênis dele vale mais que a tua vida. A conta bancária dele vale mais do que, meu Deus do céu, não mexe com ele. Já que estão ansiosos, arrogantes. O camarada é arrogante. Ele é ingrato. Ele é um ingrato, ele é um miserável. Ele não tem gratidão pela vida que ele tem. Ele não tem gratidão pelo ar que ele respira, pela comida que ele come. Ele não tem gratidão porque ele não está enfermo. Ele é um ingrato. Ele não ama Deus. Irreverentes. Ele não tem reverência perante Deus e nem diante dos homens. Olha, se você ligar a TV hoje, meus irmãos, olha, diante de Deus, o negócio está feio, meu irmão. A coisa está ficando feia e só não vê quem não quer. Desafeiçoados, são implacáveis. Eles são duros. O coração deles é que nem uma rocha. Está morto. Eles estão duros porque está morto. Estão cheirando mal. Eles são caluniadores. Contra a igreja de Cristo, muitos dos males desses homens se levantaram no tempo do Nero, e os nossos irmãos pagaram com suas vidas para defender o Evangelho, que não precisa ser defendido, mas com alegria defendiam a palavra do nosso Deus. Eram queimados em fogueiras, jogados no Coliseu para ser como se fosse atração para os miseráveis, ímpios, sem Cristo no coração. Por causa da calúnia, muitos dos nossos irmãos do passado perderam a vida, e a calúnia tem trazido, nos dias de hoje, na vida de cada um pessoal, uma miséria terrível, trazido desgosto, porque o caluniador é terrível. Continua na lista, sem domínio de si. Ele não tem domínio. Ele perde o controle mesmo. Principalmente quando se fala, vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Vamos numa igreja? Não. Ele perde o controle. Eu não vou na igreja. Eu já tenho Deus no meu coração. Eu já tenho Deus no coração. Olha como eu sou abençoado.
Eu sou mais abençoado que você. Não vou não. Continua na lista. Cruéis, inimigos do bem. São inimigos de quem pratica o bem. Inimigos do nosso Deus, que Ele é o bem em pessoa. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres. Amigos dos prazeres do mundo, mais amigos das coisas do mundo, mais amigos das coisas dessa vida, mais amigos daqueles que são amigos desta vida, do que amigos de Deus. Já que não há um justo sequer, já que não há quem pratique o bem, já que não há nenhuma alma que entenda, o camarada não entende. Eles se perderam e perderam a noção da realidade divina. Um camarada de fora, para ser crente, basta citar um versículo bíblico. Olha, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Bonito. Ele não precisa amar a Deus mais para ser um crente. Eu assustei, um camarada chegou de nós lá e ele é crente. Mas aí você ouve as notícias dele não são muito boas. Olha, crente tem que ter boas notícias. Olha, sois salvos pela graça, vós sois. Lá no final do versículo fala assim, não foi salvo pelas obras, mas para que andassem boas obras. Então o crente tem que ter boas obras. Então ele não precisa amar a Deus e nem o próximo dele. É só saber um versículo bíblico, colocar uma gravata, um terno, carregar uma Bíblia. Hoje não. Antes, eu ouvia minha mãe falando, porque minha mãe ouvia o Evangelho. Eu até comentei com o pastor, e uns irmãos do sítio onde eles moravam, perto de Ocalçu, os irmãos batistas lá, eles transmitiam um vídeo em reto projetor para ensinar a palavra de Deus. Então eles falaram assim, olha, vendi uns crentes. Nem todos na comunidade queriam receber esses tais crentes. Olha, foi difícil para eles irem lá. Foi difícil para os nossos irmãos ir lá e entrar na porteira para dentro e falar para meia dúzia e colocar um vídeo lá. Porque tinha uns camaradas daquele que está escrito lá no que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Olha, tinha uns camaradas com essas características que estavam lá. Mas hoje não. Hoje o camarada chega a Bíblia pelo braço, ele é crente. E não acontece mais nada. Porque as suas obras não podem isso que a Bíblia ensina. É bonito falar que hoje é um cristão. Olha, eu sou evangélico. Eu vou na igreja tal. Mas são verdadeiros diabos disfarçados de cristãos, são verdadeiros lobos disfarçados de ovelhas. E quanto aos seus interesses, pode ter certeza, meus irmãos, nenhum deles é ir para o céu. Entre todos os seus interesses, pode ter certeza que nenhum deles é amar a Deus. E pode ter certeza que entre todos os seus interesses não é se doar por você e por mim. Entre todos os seus interesses não é fazer nada em favor de uma igreja e nem do irmão que precisa. Eu estou aqui para ser abençoado. E muitos se colocam nesta posição. Eu estou aqui para ser abençoado, perdoado, amado, massageado. O meu ego tem que ser inflado. Eu preciso que alguém massageie o meu ego. Como eu sou bom. Ser crente hoje, meus irmãos, é um desafio para nós. É um desafio muito grande. Se os nossos irmãos enfrentaram os camaradas com aquelas características que o apóstolo Paulo escreve, em que aqueles irmãos que foram lá naquele sítio e pregaram aquele evangelho, eles poderiam perder a vida deles lá. Mas hoje nós temos uma missão não diferente dessa, mas um pouco mais
elaborada dentro da palavra de Deus, com mais persuasão, para compreender mais a palavra, de desafio, de mostrar a verdadeira palavra de Deus, sem comprometer a igreja de Cristo, sem comprometer a palavra dele. É essa a missão que um cristão tem hoje. Porque todos são crentes. Se você hoje, se daqui a pouco passa meia dúzia. Se você andar de carro, tem um cidadão no banco, outro na cadeia está cheio. Prenderam todos os apóstolos na cadeia. Os apóstolos, os profetas, tudo preso lá dentro. Os filhos dos crentes estão todos presos. A verdade, meus irmãos, é que hoje é um desafio servir a Deus. Eu tenho certeza que o que passou com os irmãos é um desafio. Pegar a Kombi, subir para cima, descer, bater na porta da casa de um camarada desse aí, e ele confundir um verdadeiro cristão com um miserável desse aí. É difícil, mas não é impossível, porque o nosso Deus, ele permanece eterno. O tribunal da justiça vai ser verdadeiro e vai se cumprir e vai realizar toda a justiça necessária neste mundo. Abra sua Bíblia comigo. Eu aprendi lá em 1 Coríntios novamente, capítulo 6, eu aprendi algo com o pastor Maurício, eu, Luiz, André, o irmão que estava aqui, que a melhor maneira de nós, como cristãos, levantarmos no outro dia e encarar esse desafio é levantar, colocar os pés no chão, na cama, e falar assim: hoje eu vou vencer. Esse camarada eu vou vencer ele hoje, eu vou morrer. Aí você vai lá no banheiro, escova os seus dentes, tem um espelho lá na tua casa, aí você olha para ele lá. É este que você tem que derrotar todo dia. O nosso eu, onde eu sou, onde eu faço, porque eu sou melhor, porque sem mim não vai, porque se eu sair falha, porque se eu parar falha, porque se eu não for não acontece. Então nós somos nós mesmos que temos que ter uma prestação de contas diante de Deus. No capítulo 6, se não há um justo sequer, capítulo 6, versículo 11 de 1 Coríntios, diz assim: ele diz toda essa lista, né, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala assim, ó: tais foste alguns de vós, mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A justiça de Deus, ela vai livrar o justo por causa do justo. Mas quem é esse justo? Olha que interessante. Vai livrar o justo por causa de um justo. Mas se não há nenhum justo, como é que o justo vai ser livre dessa sentença? É Cristo. Nós somos justificados por Ele. Por isso que é importante todos aqueles que não creram em Cristo entregar a sua vida a Cristo o mais rápido possível, para se cumprir a palavra de Deus. Entre todos aqueles que foram separados serão salvos pela graça de Deus. E nós, os crentes, eu vou ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, pode abrir lá. E nós, os crentes, que já somos salvos, remidos, Apocalipse capítulo 22, é necessário Cristo fazer parte. Fazer parte como? Olha, eu vou ter Cristo lá em casa, lá. É no conhecimento, é na verdade, é no abrir do entendimento que o homem, ele deixa de cometer atrocidades contra o nosso Deus e começa a realizar.
boas obras. Não é fazendo boas obras que vai começar a crer em Deus. É crendo primeiro. E diz assim, para nós, continue, olha para você que é importante esse texto, continue o injusto fazendo injustiça. O justo, meus irmãos, para se cumprir a palavra de Deus, aquele que não foi salvo, que não crê em Cristo, ele não vai ser salvo. Por isso que é importante aquele que creu em Cristo demonstrar isso. Porque o injusto, meus irmãos, ele vai permanecer na injustiça e vai cair no tribunal. Continuando o texto, continue o imundo ainda sendo imundo. Agora, o versículo, a partir dele diz, o justo continue na prática da justiça. Olha, se não há nenhum justo sequer, se não há quem faça o bem, aqui na Bíblia Sagrada, fala que o justo, que foi justificado por um justo, que é Cristo, ele continue praticando obras de justiça, na prática da justiça. Se vai nos prejudicar, se vai trazer algum malefício, eu não sei, meus irmãos, mas o crente ele precisa cumprir a justiça, porque o injusto não vai, o imundo ele não vai deixar de ser imundo, e o santo, continuando o texto, continue a se santificar. Mateus capítulo 5, versículo 45, para encerrar. Capítulo 5 de Mateus, versículo de número 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, olha, e vira chuva sobre os justos e os injustos. É necessário. Porque se amarmos os que vos amam, que recompensa tem isso? Não faz os publicanos também o mesmo? E se os saudares somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Entre todas essas coisas que foram faladas essa noite, amar aquele que nos ama, eu ia ali dar um abraço no pastor Maurício, pegar minhas filhas no colo, amar minhas filhas de todo o meu coração. Entre todas essas coisas, todos fazem isso. Todos aqueles que não amam a Deus também amam o seu semelhante. A diferença em prática de justiça é essa, em amar aquele que não nos ama. Aquele que vai tacar uma pedra lá no para-brisa do teu carro, que vai xingar o teu filho, que na escola ele vai copiar você. Isso não se prega mais na igreja, irmão. Isso não se ensina mais no púlpito de igreja. Se ensina que o camarada vai ser vencedor, que ele vai ter um emprego ganhando 10 vezes mais, que ele não nasceu para ser cauda, mas cabeça. Isso se ensina em igreja. Agora, dar a cara para bater, ninguém quer não. Mas esse é o papel do cristão, do justo, que foi justificado por um justo. Prática da justiça. Prática da justiça é amar aquele que não nos ama. É saudar aquele que não nos sauda. Há uma diferença em pregar o Evangelho. O camarada não quer ouvir o Evangelho, é uma coisa. Aí que isso faz? Sacuda a poeira do corpo e testemunha da verdade. Mas você foi lá. Você foi lá e testificou da verdade. Para aqueles que não creram ainda, é necessário crer em Cristo e amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, por mais difícil que seja, o mais difícil que tem sido para nós, o mais difícil que foi para nossos irmãos do passado.
por mais difícil que for para os apóstolos, por mais difícil que foi para os profetas, por mais difícil que foi para Estevão levar pedrada na cabeça e falar: olha, eu estou falando a verdade. Por mais difícil que foi para Ló sair daquela cidade, e eu tenho certeza que o coração dele estava lá. E por mais difícil que tenha sido para Abraão decidir e sair da parentela dele e desafiar no deserto, que faz 51 graus de dia e que faz 10 negativos à noite, por mais difícil que tenha sido para um homem que andou com Cristo em todos esses tempos, para eles também não foi fácil. E para nós, meus irmãos, vale a pena decidir por Cristo e vale a pena amar ao nosso Deus, que nos salvou. O tribunal de Cristo, ele vai se cumprir. E não tenha por engano, não tenha no seu coração que é enganoso, que Deus ele não vai cumprir a verdade. Eu falei um dia com um rapaz lá na empresa do trabalho, ele viaja, ele é caminhoneiro. Eu falei assim: ó, o tribunal de Cristo está aberto e você é o réu. O que você tem que apresentar diante de Deus? Você é culpado de todos os crimes que estão relatados no livro da lei. Nós somos culpados, meus irmãos. Não há um justo sequer. Olha, eu fico aterrorizado quando vejo uma pessoa falando: eu sou justo, eu sou maravilhoso, eu sou bom. Não há obras de justiça que o camarada faça que ele possa escapar do tribunal de Cristo. Se você se encontra sem Cristo, há um Salvador. O seu amor é eterno. O seu amor ele não tem limite. O seu amor por mim e por você não pode ser calculado. O amor de Cristo, meus irmãos, a sua mente compreende. Nós já conversamos sobre isso em outra ocasião. Sobre o amor de Cristo. A sua mente é um balde. Você enche até em cima. Você compreende do amor de Cristo isso. Mas o amor de Cristo é o oceano. Você consegue colocar o oceano dentro do balde? Então você não vai conseguir compreender o amor de Cristo. É incomparável. Olha, meus irmãos, faz mais de 15 anos em que eu ouvi pela primeira vez o Evangelho de Cristo. E eu não acreditei em Cristo por causa dos homens. É porque um dia o Senhor, na eternidade, aprove me separar dentro do seu ventre e falou assim: ó, leia a minha palavra. Eu li a palavra de Deus e criei primeiro na palavra. Eu participei de outras igrejas, e dentro daquelas igrejas não estavam dentro daquilo que está escrito aqui. E pela graça de Deus, Deus colocou um homem no meu caminho, e ele me ensinou, e ele mostrou para mim. Eu falei: eu quero ver, se tiver aqui dentro eu fico. E eu estou até hoje. Pastor Maurício e Gilberto Esteves, eu estou até hoje, graças a Deus, por essa verdade. Se você hoje está aqui, tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, permaneça e ouve e creia em Cristo Jesus. Obrigado, Pastor Maurício. Muito bem, meus irmãos, vamos ficar de pé. Muito bem. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram pregando para mim aí, né? Com o Luiz, com o André, com o Elmer. O pastor não vai pregar mais, né? Vai pregar sim. Mas se eu ficar pregando o ano inteiro, não prega, né? Um dia, né? Vai pregar um dia aí, não tem jeito. Aí com a loja aí, lógico. Isso aí, muito bom. Meus irmãos, o nosso irmão Elmer pregou aqui, muito bem falar ao nosso coração. O pesar que nós temos daqueles que muito já ouviram da palavra de Deus e continuam com seus corações endurecidos para ela. Mas você sabe o que faz nós termos alegria? A alegria ela vem, meus irmãos, por aquilo que é de Deus.
da escolinha bíblica em Pompeia à tarde, aquele sol escaldante, 32 crianças, e aí de repente quando termina a escolinha, sai lá um menino do irmão Bom Rodrigo, o menino tem 10 anos de idade. Pastor, eu quero pedir o batismo. Ah, por que você quer ser batizado? Porque eu já entreguei minha vida para Cristo. Mas se você morrer agora, eu vou para o céu. Hã? E aí eu vou ter que encher o tanque lá de novo lá. Que bom que Deus Ele nos chama, nos resgata. O irmão Elmer falou, meus irmãos, sobre a questão da igreja, do crente. Deus em nós, através de nós. Eu fico sabendo das coisas porque as pessoas me falam. Outro dia eu fui na casa do Luiz pegar uma furadeira. Ele falou: ô pastor, eu estou fazendo 2 anos que estou casado. Eu não sabia, eu esqueço. Aí ontem eu recebi uma ligação que o Renato e a Eunice estão há 25, dia 27, é isso? 25 anos de casado, quer dizer. Mas eu fico sabendo porque me avisam, porque eu, por minha cabeça, 25 anos, né? Que bom. E aí o Luiz comemorando 2, olha que beleza, né? Legal. E os outros irmãos aí com 10, 5, 3, 15. Ouvi a irmã Ana falando de 15, mano. 10, né? 10. E aí vai, e outros querendo casar, né? Que vão casar, o Jéssica. Vão casar, falando do casamento, estamos preparando, pessoal. Tá bom. Diego. E é assim. Depois da manhã faz 3 anos. 3 anos aí. 3 anos. Aí, ó. E aí eu fico feliz pela Raquel. Vai Elmer 8. Raquel. Que alegria, Raquel. Você não sabe como eu fiquei feliz, sabe? Que bom. Como que Deus é bom, sabe, irmãos? No momento mais difícil da nossa vida, Deus Ele chega com seu bálsamo e derrama sobre nós. Vamos orar mais uma vez. Orar pelos nossos irmãos aqui, seus casamentos, suas vidas, aqueles que vão casar. Orar pelos enfermos. Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pelos irmãos que estiveram pregando, Senhor. Abençoe cada vez mais o irmão Luiz, o irmão André, o irmão Elmer, os demais irmãos, que cada um, Senhor, se colocam, Senhor, nos seus afazeres, nas coisas que fazem. Peço que o Senhor abençoe a todos, todas as irmãs. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um dos casamentos, daqueles que estão se preparando, Senhor, para se casar. Abençoe o Diego e a Jéssica, o Roger. Prepara uma esposa, Senhor, para o Denis. Obrigado, Senhor, pelo casamento da Raquel. Abençoa, Senhor Deus, o casamento de nossos irmãos. Casamento do irmão Renato e irmã Eunice, por 25 anos, Pai. Abençoe todos aqueles, Senhor Deus, que possam ficar firmes e perseverantes sempre na Sua palavra. Coloca no coração de cada um, Senhor, o desejo de cada vez mais ser parecidos contigo, ser a Sua semelhança, ter a Sua natureza. Para sermos, Senhor, diferentes deste mundo,
Pai querido, peço pelos enfermos, abençoe a saúde de nossa irmã Damares, o Daniel, Senhor, esteja zelando por ele, dos seus entes queridos, a vida de nossos irmãos, Senhor, que não estão aqui, irmão Renivaldo, peço pelo Emerson e a Paula, o Evandro e a Sara, cuida, Senhor, irmão Otávio, abençoa, Pai Celestial, todos que não vieram, Senhor, toca no coração de cada um deles. Santo Deus, derrama a Tua graça sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que é sua. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Espero, meus irmãos, mesmo, e tenho certeza que Deus a cada dia vai nos dar um coração fiel e mais fiel para servir a Ele. Não vamos nos esquecer que dia 1º, próximo domingo, nós vamos ter a sessão de negócios da igreja. Diretoria, ser votado, o pastor coloca o cargo dele à disposição, a igreja levanta a mão se quer ou não continuar com o pastor. E outros assuntos bem simples que vamos também tratar, tá bom? Mas começa às 19 horas e queremos mesmo às 19h30 terminar para começar o culto público. O pastor não está de férias, o pastor está só deixando os irmãos também pregarem um pouco da palavra de Deus, senão fica só no papel. Da mesma maneira que um dia eu também fui convidado a pregar, né? Não sou um bom pregador até hoje, e nem pretendo ser, mas eu pretendo pregar a palavra de Deus, Cristo, como Paulo ensinou, no meio dos filósofos, no meio dos homens inteligentes, no meio do homem cheio de sabedoria. Eu quero pregar só Cristo e esse crucificado. Tá bom para você? Vocês já vão entender tudo. Muito bem. Meus irmãos, estamos então terminados. Que Deus abençoe a todos e vão em paz. Amém.